Então é muito difícil acompanhar. Mas o que a gente pode fazer cara, é o dever de casa, sabe? Aqui faltam coisas muito básicas. Da escalação do Flamengo e das substituições do Felipe Luiz, Mauro, você mudaria alguma coisa? Qual a sua leitura também da entrada do Alan? Ou então você faria isso aqui da pergunta do Léo, né, diretamente dos Estados Unidos, se colocaria o Danilo ao lado do Léo Pereira e avançaria o Ortiz para a função? Não faria nada disso. Eu só colocaria o Bruno Henrique e não o Arrascaeta. O Alan entrou quando o Pulga se machucou. E depois outro volante. Vai fazer o quê? Botar o Everton Araújo nesse jogo? Quem que ele ia colocar? Improvisar o jogador? Pelo amor de Deus. Eu só faria essa troca. Poderia jogar o Danilo também. Eu não acho que os zagueiros jogaram mal. Os erros não partiram deles. Os erros capitais. Foram de outros jogadores, de outros setores. Eu poderia, talvez, em algum momento, ter colocado Varela, já que o Wesley estava bem atormentado por ali. Mas acho que a questão principal não é uma troca de um outro jogador. Tirando o caso do Arrascaeta, que eu acho que foi um erro crasso, é questão de postura coletiva, gente. O Danilo não é o Superman, não ia chegar ali e resolver sozinho aquilo ali. O time estava muito atordoado. O Jorginho dentro do campo, inclusive quando saiu o primeiro, o segundo gol, o Jorginho fazendo um gesto, pô, caramba, o que nós estamos fazendo? Também tinha gente experiente no campo, cara. Alexandre e Jorginho super experientes, acostumados a esses confrontos. O time deveria estar mais preparado para enfrentar o desafio que apareceu. Ia vencer? Não, acho que não. Ia perder. Mas poderia ter enfrentado o adversário de outra forma. E não é se fechando, se entrincheirando, não. É conseguindo jogar. E não conseguiu. É como se não esperasse aquilo. E todo mundo sabia que aquilo ia acontecer. Tá aí respondido, tá, Léo? Abraço para você. Outro superchat também do Alexandre Borsato. Bom dia, na minha opinião, o Fla retorna uma prateleira acima a nível mundial, talvez da sexta para a quinta, e se distancia dos brasileiros e sul-americanos. Tem mais superchat aqui que a produção tá me sinalizando, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Além da rotação, dinâmicas ofensivas, Pedro não disputa a bola. Se a bola não for nele, nem Casquinha tenta. Como melhorar a intensidade do futebol por aqui? Eu acho que tem que ter um cuidado maior do produto, de maneira geral, né, André? Porque eu sinto que o futebol brasileiro, se ele for melhor trabalhado, e eu estou dizendo isso de todos os contextos, gramado, calendário, né, valorização dos atletas, enfim, eu acredito que sendo melhor trabalhado, a intensidade também pode aumentar consideravelmente, pelo menos no meu raciocínio, André. Vai ser difícil competir, porque os caras jogam entre os melhores o tempo todo. Então eles estão o tempo todo, eles mesmos subindo o nível deles, né? Na hora que eles disputam, principalmente a Champions, né? Isso estou falando dos principais. Então é muito difícil acompanhar. Mas o que a gente pode fazer cara, é o dever de casa, sabe? Aqui faltam coisas muito básicas, né? Gramado, o calendário. Gramado e calendário, se tivesse uma melhora no calendário e uma padronização de gramado, nossa. Tem coisa que não tem como corrigir. Viagem longa. Não tem como, né? O país é continental, já era. Mas você pode, né, amenizar as questões, né? Aí você pode melhorar algumas coisas como taxa de ocupação dos estádios, né? De procurar estar sempre com bom público nos estádios. É isso, é fazer o dever de casa. Já vai tornar o campeonato um pouco mais atrativo, porque o futebol brasileiro ele tem respeito pelo mundo. Né? O problema todo é que é aquela coisa é o produto. O produto no sentido de a gente aqui tem um envolvimento no futebol, assim, com o futebol brasileiro, que é diferente, porque são os clubes daqui, que no caso a gente que trabalha com isso, cobre os clubes e tal, tem uma relação. É aquilo que eu sempre falo, o cara lá na Índia, na China, o Campeonato Brasileiro é um produto que ele está ali zapeando, e que pode aparecer como um produto disponível para ele. Ou numa transmissão de internet, num streaming qualquer da vida. O que o futebol brasileiro tem que fazer é fazer com que na hora que esse cara zapeie pare, ele fique no jogo do Campeonato Brasileiro. Ele não fica normalmente. Não fica, por isso que não há um interesse, não é transmitido para o mundo. Justamente porque, né, é um negócio.
Não vai dar audiência, não vai dar retorno, não vai dar publicidade. Não, ninguém transmite. Né? E é isso. Melhorando o produto em coisas básicas, já vai ficar mais atrativo. E aí você vai trabalhando nesse sentido, né? E aí o nível, e aí quando você vai melhora, tudo melhora o nível de competição. Você vê uma ação de um clube que deu certo. O Flamengo contratou o Jorge Jesus em 2019. Meio na sorte, meio na porque o Pelaipe falou que ele era bom. Ninguém sabia se Jorge Jesus era bom ou não. Perguntar pro Landim, não fazia nem ideia. E alguém indicou, não, ele é bom e tal, o Flamengo foi lá e contratou. Esse movimento, que foi bem sucedido, já criou uma reação em cadeia que já melhorou um pouco o nível tático de intensidade de disputa no futebol brasileiro. Então, se você tiver uma ação estrutural, uma ação conjunta, mais ações vão acontecer para que esse nível melhore. E aí você melhora o nível de enfrentamento aqui dentro. Se o resto do continente não acompanhar, só de melhorar aqui dentro já sobe o nível de todo mundo, né? E até a possibilidade de ter um enfrentamento um pouco melhor contra os times da Europa nas próximas edições das Copas do Mundo. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.